The Beginning After the End. Volume 6. Capítulo 174. O abraço da Mãe Terra. A figura andava com uma marcha confiante, os braços magros, bagunçados, envoltos em bandagens negras penduradas ao seu lado. Ele estava um pouco curvado, o que o fez parecer um pouco mais baixo do que realmente era, mas ele ainda estava bem acima de 1,80 m. Mesmo antes de ele ter chegado perto o suficiente para eu ver o rosto dele, eu já sabia quem ele era. Como eu poderia esquecer o Retentor que matara a lança que eu substituí? Uto. Eu disse calmamente, apesar do meu interior furioso. Seus lábios escuros se abriram em um sorriso sinistro. Olá, garoto maravilha. Retentor Uto. Alfred cumprimentou com uma reverência estranhamente rígida. Eu reprimi meu desejo de zombar a lança. Apesar da reviravolta dos acontecimentos, fiquei realmente aliviado por ter sido Uto. Ao contrário de Siuri ou qualquer outro Vritra, seu motivo era óbvio. Uto ignorou a lança anã quando se aproximou de mim com os braços estendidos. Você não pode imaginar como estou animado por ter você aqui. Sério? Eu sorri, brincando junto. Na verdade, eu estava esperando um retentor diferente. Pude ver Alfred reagir pelo canto do olho. Oh! Uto baixou a cabeça, então seu olhar estava nivelado com o meu. Seu nariz cinza pálido estava praticamente tocando o meu. Você parece saber um pouco mais do que eu pensei que você saberia. Com o Reonheart ainda ativo, eu pude ver claramente sua aura, a auréola brilhante de poder estalando caoticamente como sua própria natureza. Mas mesmo sem isso, eu podia sentir a pressão no ar ao seu redor. Uma tensão palpável que estava espremendo o ar dos meus pulmões. Os dois humanos. Sylvie lembrou de dentro da minha capa. Os dois subordinados do Sebastian petrificado estavam em um ataque de espasmos enquanto encaravam Uto com os olhos arregalados. Eles não sabiam quem ele era, mas seus corpos eram capazes de sentir a força do ser diante deles. Vamos levar nossa luta para outro lugar. Eu disse simplesmente, voltando meu olhar para o Vritra. Uto inclinou a cabeça. Luta? Por que você acha que um menor como você vale meu tempo? Por que você está aqui? Respondi, perdendo a paciência. Se tudo o que você queria era me matar ou me capturar rapidamente, então tenho certeza de que Alfred e poucos de seus soldados seriam suficientes. O Retentor não respondeu com seu olhar parecendo, sem graça. De repente, ele caiu na gargalhada. Eu posso ver por que muitos de vocês tentam tanto manter seus motivos ocultos. Para momentos como este, quando deveria ser uma surpresa. Ele se virou e fez um gesto de desprezo. Lidere o caminho. Retentor Uto. Alfred deixou escapar. As instruções de Lord Radias eram para lidar com essa questão de maneira limpa, para minimizar as chances de... A lança nem sequer teve a chance de terminar quando ele soltou um grito de dor. Um espinho preto disparou do chão sob Alfred, espetando o nariz da lança. Você acha que eu dou a mínima para o que seu mestre traidor acha que é o melhor curso de ação? Uto cuspiu, olhando por cima do ombro antes de continuar caminhando em direção à porta. Eu verifiquei os dois subordinados. Eles estavam inconscientes, mas ainda respiravam. Enquanto eu caminhava em direção à entrada de onde eu vim, eu verifiquei o maior número de escravos que pude. A maioria deles estava com frio e os que estavam conscientes provavelmente estavam em um estado melhor do que os que não estavam. Dei uma última olhada em Alfred, que havia erguido um pilar de pedra sob os pés para ficar alto o suficiente para desalojar o nariz do espinho preto. Apesar das minhas suspeitas, essa curta viagem foi preenchida com uma fraca esperança de que minhas dúvidas não fossem verdadeiras. Agora que estavam confirmadas, era difícil embrulhar minha cabeça em torno das emoções que se manifestam dentro de mim.
Eu nunca fui bom nisso na minha vida anterior, e pensei que tinha ficado um pouco melhor nessa vida, mas aparentemente não o suficiente. Quebrei uma das 3 miçangas que Ai havia me dado, ativando seu efeito antes de jogá-la no grande alçapão da entrada. Os olhos de Alfred cresceram ao ver isso, sabendo exatamente o que isso significava. Ponto de vista de Alfred Varenne. Eu amaldiçoei, me repreendendo pela virada dos eventos. Pensar que ela estaria por perto. Não houve tempo. Esfregando meu nariz perfurado que já havia começado a curar, desci ao chão. A terra obedeceu, separando-se debaixo de mim para fazer um caminho para o chão embaixo do prédio que servia de cobertura. Caí no chão subterrâneo abaixo, fazendo vários soldados gritarem de surpresa. O nível subterrâneo que eu havia feito era muito maior que a estrutura da prisão acima dele. Aqui, milhares de soldados conseguiram ficar em modo de espera. Evacuem as instalações imediatamente. Ordenei, minha voz ecoando nas grandes paredes da câmara. Uma mistura de respostas. Os soldados alacrianos se entreolharam enquanto outros ignoravam descaradamente meu comando. Eu e eles estávamos lutando pela mesma causa, mas como este era o continente onde eu nasci, eles me viram como um traidor incapaz de liderá-los, apesar da diferença no poder e experiência. Repeti meu pedido mais uma vez, desta vez causando terremoto à nossa volta. Não tivemos tempo. Os soldados começaram a se mover lentamente em direção às escadas que levavam de volta à superfície. Ajudei-os erguendo mais algumas escadas, mas quando a luz dos artefatos pendurados nas paredes começaram a explodir um por um, eu sabia que era tarde demais. Amaldiçoei, erguendo uma dúzia de cavaleiros de magma ao meu redor, mas a câmara enegreceu para um estado quase totalmente escuro. Gritos de confusão dos soldados ricochetearam nas paredes que antes serviam de proteção e cobertura. Agora eu temia que esses homens estivessem em uma prisão. Eu me envolvi em uma barreira protetora de mana enquanto enviava pulsos por toda a câmara subterrânea na esperança de localizá-la. Saia, Aya. Haverá outro Vritra, uma foice, em breve. Se você fugir agora, posso garantir que você sairá viva. Tentei argumentar com ela. Não senti remorso por esses soldados de ascendência estrangeira, mas eles faziam parte de um plano maior e o tempo estava se esgotando. Se Arya escapou e foi capaz de notificar o Azur Aldir da minha traição, seria fácil para ele simplesmente me matar apenas invocando o artefato que eu estava vinculado, mas a essa altura, talvez eu prefira isso sobre o que ela pode fazer aqui. Tão carinhoso. Seu sussurro roçou no meu ouvido, como se ela estivesse ao meu lado. Meu cavaleiro de magma prontamente atacou com sua espada. Um arco ardente de lava foi lançado na direção do sussurro de Ai apenas para colidir com a parede. O ataque se espalhou em faíscas brilhantes com o impacto, iluminando a sala escura por apenas um segundo. Foi quando eu notei isso. Névoa. Toda a câmara subterrânea estava submersa em uma espessa camada de névoa em turbilhão que quase parecia ter uma mente própria. E dentro desta névoa, o caos se seguiu. Flashes esporádicos de feitiços iluminaram a vasta câmara quando os soldados começaram a retaliar contra o intruso, mas mesmo estes se tornaram menos frequentes enquanto Aya trabalhava. Eu tenho que te agradecer por prender tantos alacrianos em um só lugar. Ela sussurrou novamente, desta vez ao lado do meu outro ouvido. Fez meu trabalho muito mais simples. Chega de seus truques e ilusões. Eu rugi. Venha e lute comigo cara a cara. Você não tem vergonha como lança. Vergonha. A voz de A ecoou em uníssono de pelo menos 12 locais diferentes ao mesmo tempo. É uma questão de bom senso, querido. Por que eu jogaria fora uma das poucas vantagens que tenho? Havia uma leviandade em suas palavras que parecia arrogante nessa situação. Ela sempre foi assim. Nem um pingo de seriedade na sua fachada sempre presente.
Você não me deixa escolha. Respondi entre dentes. Me livrar de uma lança, pelo menos, compensará o meu erro. Bati minha palma no chão, criando abismos em todo o chão e nas paredes da câmara que iluminavam um vermelho ardente. A temperatura dentro do meu domínio recém-criado subiu drasticamente, enquanto o magma brilhante que derramava dos abismos iluminava a expansão subterrânea. A névoa que encheu a área estava evaporando lentamente enquanto meus sentidos se afiavam. O feitiço de Aya funciona como a névoa presente na floresta de Elshire, exceto que também servia de âncora para ela se movimentar livremente quase instantaneamente. Apesar das quantidades crescentes de mana de fogo e terra ao meu redor, não parecia bom. Meu primeiro instinto teria sido escapar para um local aberto onde eu pudesse pelo menos evitar a névoa, mas isso significaria abandonar os cerca de 1000 soldados presos aqui. Fiquei tentado a apenas elevar toda a câmara subterrânea à superfície, mas isso significaria destruir o edifício acima de nós. Eu não derramaria sangue inocente, especialmente o da minha própria espécie. Eu examinei meu entorno. Muito do que eu pude perceber foi obscurecido pela névoa, mas a terra me disse quantos estavam pelo menos em pé e quantos jaziam mortos ou incapacitados. Nesse curto espaço de tempo, mais de um quarto já havia caído. Amaldiçoei mais uma vez, mas me arrependi de fazê-lo imediatamente depois, quando uma risada arejada ressoou ao meu lado. A fortaleza mental inexpugnável de Alfred Varenne está desmoronando lentamente? Aya sussurrou atrás de mim desta vez. Um grupo de soldados em posição defensiva estava lançando feitiços antes de cada um começar a cair no chão, apertando o pescoço. Não poderei proteger ninguém nesse ritmo, pensei pouco antes de uma debandada de serpentes com chifres aparecer de repente com fervor mortal. Eu ignorei as ilusões. Em vez disso, pedi que 3 das fendas no chão entrassem em erupção. 3 explosões de lava derretida coalesceram em uma colisão ardente onde eu senti a flutuação da mana de Aya. Meu feitiço acertou. Como esperado. Não posso baixar minha guarda contra você. Ela riu, brilhando à vista. Aya estava segurando o braço queimado. Enquanto isso, gritos de horror e choque ecoavam dos soldados que não conseguiam distinguir entre o que era real e o que eram suas ilusões doentias. Suas ilusões são tão sádicas como sempre, Aya. Cuspi em desgosto. Esse hábito doentio de torturar suas vítimas é o motivo de você estar sempre excluída, mesmo entre o seu próprio povo. Eu vi aquela estátua adorável que você fez lá em cima. Respondeu Aya, desaparecendo de vista. Se você me perguntar, eu prefiro que minha respiração seja sugada dos meus pulmões do que ser queimado lentamente até a morte em uma tumba derretida. Essa imundície mereceu. Ergui outro cavaleiro de magma no local de sua voz. Eu dei a ele o mesmo destino daqueles que ele escolheu escravizar por ganhos monetários. Essa é a mesma lógica que o levou a trair de Katen. Seu tom era agudo, o que era raro para Aya. Vocês elfos nunca entenderam as dificuldades pelas quais nosso povo passa. Mesmo após sua guerra com os humanos, os anões ainda são tratados como classe baixa. Só porque nosso povo prefere aprimorar nossas habilidades mágicas para criar ao invés de destruir, somos menosprezados e usados. Confio na decisão que Lord Radias escolheu tomar para unir armas com os Vritra e seu exército alacriano. Você acha que o Vritra se importaria com Radias e seu povo? Os Vritra e todos os outros Azuras nos chamam de seres menores porque não somos nada para eles. Ela disse com mais emoção do que eu já a tinha visto exibir. Você leu o relatório que recebemos, não foi? Como o Vritra realizou experimentos com os alacrianos a fim de aprimorar seu exército para lutar contra os outros clãs Azura. Eles querem fazer o mesmo aqui, com o nosso povo. Anões, humanos e elfos. Agora. Eu sugava o máximo de mana que podia,
criando uma explosão devastadora de fogo e pedra ao meu redor. A névoa ilusória se dissipou para revelar a lança élfica. Ela inclinou a cabeça. Você desistiu de proteger os alaciranos? Os que sobraram estão mortos. Os outros escaparam pelos túneis que criei enquanto você estava tão ocupado me dando uma palestra. Respondi. Aya ainda usava sua máscara de apatia, mas eu pude notar pela leve contração em sua testa que ela tinha calculado mal. Sem hesitar, corri em sua direção. Aya revidou, correndo de volta enquanto jogava crescentes de ar comprimido em mim. No entanto, eu não estava mais em uma situação em que eu tinha outras pessoas para proteger. Lajes de lava do chão e paredes ao nosso redor começaram a gravitar ao meu redor, me envolvendo para formar um traje protetor de rocha derretida. As lâminas de ar comprimido lascavam minha armadura mágica, mas novas lajes de rocha derretida preenchiam as lacunas. As lanças de magma que eu havia convocado dispararam, em chamas, na direção da lança élfica, mas Aya era muito rápida. Mesmo sem a névoa ocultando seus movimentos, ela foi capaz de superar com facilidade os golems e reduzi-los a pedregulhos ao mesmo tempo. O tempo parecia diminuir enquanto lutávamos. Não consegui igualar a velocidade dela, mas ela não conseguiu superar minhas defesas. Parece que estamos em um impasse. Eu disse enquanto regenerava outra rachadura na minha armadura. Aya tinha manchas de queimadura na pele onde meu magma conseguiu queimar através de sua aura defensiva, mas ela ainda estava relativamente sem ferimentos. Bem, se esse duelo continuar por mais uma hora, você realmente terá vantagem. Disse ela com um sorriso alegre que não alcançou completamente os olhos dela. Como eu disse antes, outro Vritra está chegando em breve. Não é tarde para você fugir. Ela respondeu atirando uma enxurrada de lâminas de ar de todas as direções. Ignorando o dano à minha armadura que já estava se consertando, moldei o magma no meu braço esquerdo em uma lança irregular. Eu ataquei Aya enquanto simultaneamente conjurava picos de lava do chão abaixo e da parede atrás dela. Por um momento, pensei que meu ataque tivesse atingido com sucesso, até que seu corpo se desvaneceu em pedaços de ar. Amaldiçoei suas ilusões. A batalha continuou, mas parecia que Aya não tinha intenção de me bater. Seus ataques ficaram menos confiantes. Parecia que ela estava perdendo mana, mas meus instintos me mantiveram cauteloso. Ela estava planejando algo. Abaixei minha guarda propositadamente, esperando que ela chegasse mais perto. Ela mordeu a isca, aparecendo logo acima de mim com um turbilhão de ar concentrado em uma ponta de lança em volta do braço. Ela atingiu a coroa do meu capacete, quebrando e quase perfurando minha cabeça também. Reagindo instantaneamente, o traje de magma que me protegia começou a envolver o braço de Aya, mantendo-a no lugar. Os olhos do elfo se arregalaram de horror quando eu a perfurei com uma mão revestida com mana. Aya tentou falar, mas apenas suspiros gaguejaram quando eu torci meu braço ensanguentado para dentro para garantir que ela não sobreviveria. Você é forte e engenhosa, Aya, mas paciência nunca foi seu ponto forte. Se é de algum consolo, nunca desejei que chegasse a isso. Puxei meu braço para trás, mas ele não se mexeu. Foi quando eu vi os fios finos e de cabelo de mana presos em todo o meu traje. Eu imediatamente tentei cortar os fios finos de mana, mas meus ataques foram direto através deles. Você está certo. A voz Aya sussurrou ao meu lado. Desta vez, era realmente ela. Eu sou bastante engenhosa. Ela me mencionou uma vez sobre um feitiço que estava desenvolvendo, mas pensar que ela era capaz de fazer isso. Os fios de mana brilhavam e eu senti o ar em meus pulmões convulsionar. Eu ainda estava respirando apenas porque ela queria. Agora eu percebi que nossa briga, ela estivera cuidadosamente aguardando para esse momento. Surpreso, ela disse.
Eu precisava de um caminho para o sempre vigilante Alfred enfraquecer suas defesas, e a única maneira de fazer isso é quando pensar que está na vantagem. Também ajudou que seu enorme pedaço de rocha mantivesse seus sentidos entorpecidos. Os finos fios de mana que se ligavam às pontas de seus dedos brilhavam mais uma vez e uma dor aguda perfurou meu peito. No entanto, em vez de me matar, ela continuou falando, aproveitando sua vitória. Lembro-me de que você tem um fascínio pela minha magia, Alfred. Independentemente da raça, o corpo de todos tem uma proteção natural contra a magia estrangeira. É por isso que os magos da água não podem apenas drenar fluidos do corpo de um ser humano ou porque os magos da terra não podem simplesmente manipular o ferro no sangue de alguém. Todo mago capaz está ciente dessa premissa básica, mas ser capaz de estabelecer um vínculo para manipular diretamente o corpo de alguém usando mana, como? Não importa. Ela respondeu secamente. Meus pulmões estremeceram quando eu forcei uma última respiração profunda. Apesar do meu nível de força, esse sentimento de que minha respiração era permitida por alguém era nada mais do que aterrorizante. Eu levantei minhas mãos em submissão quando me virei lentamente para encarar Aya. Seus olhos geralmente gentis eram afiados, da mesma maneira que eram em relação a seus inimigos. Eu sei apenas pelo seu olhar que meu destino está selado. E não seria razoável pedir-lhe que tenha piedade de Lord Radias, mas por favor, poupe Mika. Ela não participou disso. Eu tive que drogá-la, caso ela de alguma maneira encontrasse um caminho até aqui. As sobrancelhas de Aya se contraíram levemente em pensamentos antes de responder. Eu vou manter isso em mente, mas não cabe a mim decidir. Eu respondi com um aceno de cabeça. Essa foi a melhor resposta que eu poderia esperar obter. Apesar das nossas divergências, foi uma honra trabalhar com você. Eu pensei ter visto um pedaço de remorso naqueles olhos frios, mas nunca seria capaz de confirmar. Minha respiração me deixou como se tivesse sido arrancada dos meus pulmões. Minha visão escureceu quando senti o aperto frio da Mãe Terra me puxar de volta para seu abraço.